Tá ok. Já iniciou a gravação aqui, pessoal. Boa tarde, aqui é o tutor Pablo, é do curso de qualificação. Então, eu tive aqui duas dúvidas aí pertinentes. Uma é relacionada à entrega de um desafio e a outra é relacionada ao conteúdo do curso, né, de acessar. Vamos fazer o compartilhamento aqui. Isso daqui é a área de trabalho, né, de vocês aí, né, se assemelha a essa daqui, ó, o curso aí de qualificação profissional, né, eletricista de rede de distribuição. E aqui o Carlos, né, ele perguntou aqui, ó, é, onde fica o conteúdo, né, do curso, né? Realmente essa plataforma, ela é um pouco diferente do AVA, né? Então, eu vou fazer o passo a passo aqui, onde fica o conteúdo, né? A gente retirar essa dúvida. Aqui, ó. Você vai vir aqui no curso, né? Qualificação profissional. Tem dois modos de visualização, né? Tem esse aqui, que é o que aparece, né? O normal aqui. E tem, deixa eu até colocar aqui, tela cheia aqui, que aí fica mais fácil. Então, ele aparece desses dois modos aqui, né? De visualização. Esse aqui, que aparece as caixinhas aqui, né? Que parece um play mesmo, né? E tem esse modo aqui, que é uma lista, né? Então, assim, particularmente, esse modo aqui, ele é mais fácil, né? Mas vamos ver os dois aqui, ó. Quando você coloca nesse modo de visualização aqui, ó, você tem que navegar nessa barra para ir para as UCs, né? Ou seja, as unidades curriculares aí, dependendo do ponto em que você tá, né? Aí aqui até os primeiros passos, é conteúdo do curso. Isso aqui são as tarefas, né? As situações de aprendizagem aí, que em cada UC, ó, tem a situação de aprendizagem do técnico de redação, tem a de eletricidade e assim por diante aqui, ó. Aí, ó, sistema de medida e representação gráfica, basicamente é a representação dos projetos. Aí, a qualidade, né, meio ambiente, né, fundamento de distribuição. Então aqui você vai navegando, ó. Sempre quando você vê esse acrônimo aqui, ó, situação de aprendizagem, é as tarefas, né? Vamos pegar, por exemplo, esse fundamentos de rede de distribuição, né? Você clica aqui no play, aí aparece todas, né, as atividades aqui, né? Ó, não é muito evidente, ó, essa indicação aqui amarelo, esse amarelo bem claro aqui, ó. Isso aqui é o descritivo, né, das etapas aqui, ó. O PDF. Aqui é a folha de resposta, né, que você vai baixar e vai fazer a tarefa. Então você tem que pegar esse descritivo e a partir do descritivo aqui, que as etapas que estão, né, colocadas aqui, né, você vai fazer, aí, por exemplo, tem o da primeira, segunda, terceira e quarta etapa, ó. Então, as folhas de respostas é até aqui, ó. Esse descritivo aqui. Agora, se você voltar aqui, ó, no navegador, né? Agora vamos no ponto. Quando você entra aqui, ó, no começo, ó, tem conteúdo do curso. É aqui, Carlos, é que tá o conteúdo do curso. Do mesmo jeito, você colocar nessa outra visualização de lista aqui, ó, conteúdo, aparece essa colinha verde aqui, né, tarefa, ó, conteúdo do curso. Aí do mesmo jeito, ó, esse play pequeno da lista é a mesma coisa desse play aqui, ó, grandão aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, vai carregar o conteúdo. Só um minuto, ó. Aí carrega. E aqui, ó, você tá vendo que tem aqui aparecendo SCORM. Esse SCORM é aquele conteúdo automático, né? Que aí você é como se fosse o livro, né? Só que ele é autônomo aí. Tem os desafios que você faz, né? As atividades, os exercícios, te preparando para fazer a situação de aprendizagem aqui, ó. Então é aqui, Carlos, que você tem que, deixa eu ver qual específico que você pediu.
Então, você pediu o quê, ó? Foi livros, né? Então, quando você entra aqui no conteúdo do curso, o SCORM é aquela espécie de slide, né? Agora, os livros em si, você tem que prestar atenção aqui, ó, no nome da disciplina, né? E o PDF aqui, ó. Por exemplo, eu quero a apostila de sistemas de medida e representação gráfica, ó. Esse aqui, ó, o PDF. Essa, esse aqui é o link da apostila, que vai aparecer aqui no navegador. E esse daqui, ó, vamos pegar o mesmo, representação gráfica aqui, ó. O SCORM relacionado, aqui, ó. Esse é o SCORM relacionado dele. Quando você clica aqui, ó, é aquele conteúdo que você tem que navegar aqui, ó, para o sistema. Você não pode ir aqui direto ó, em metodologia nem avaliação. Você tem que vir nessa setinha aqui, ó. Você ainda tem a opção de pôr em tela cheia aqui, ó. Que aí você vai navegando aqui. Aí dentro de cada um desses aqui, ó, quando você for navegando, você tem a apresentação da atividade. Se você apertar ESC, ele volta aqui, ó. Então, e você está vendo que ele carregou em outra, ele abriu outra aba aqui, ó. Se você voltar aqui, ó, você está na página anterior. Então, ele abriu uma aba, abriu a aba do SCORM, né, da UC de Sistemas e Medida e Representação Gráfica. Agora, se você for lá embaixo e prestar atenção onde tiver PDF, aqui, ó, você clica aqui na setinha. Você está vendo que aqui, ó, ele ainda está carregando aqui, ó. Foi aguardando Senai e EAD carregar o sistema. Você entendeu como que foi o passo a passo? Ó, e agora eu tenho acesso à apostila de, né, sistemas de medida e representação gráfica. Aqui está o score, né, que aí, se você for navegando aqui, ó, só para não ficar estranho aqui, ó. Nossa, o sistema tá devagar agora aqui, viu? Vocês desculpem aí, tá demorando carregar aqui, ó. Se eu diminuir a tela um pouco aqui, talvez ele demore menos. É, ó. Aí carga horária mostrando. Eu quero que ele já vá lá para a situação de aprendizagem. Olha, tá vendo? Ó, cada um ele vai ficando verde aqui, demonstrando que você passou. Ah, desculpa, deu um erro aqui no conteúdo. Você clica aqui, aparece os desafios, né? Vamos lá para o desafio 1. Aí, carregou metodologia, avaliação. Ó, identificando assim, tá vendo? Ó? Tá navegando aqui, aí aparece do lado esquerdo aqui, ó. Identificando os símbolos, né? Aí ele fala que é uma RDA, né? Uma rede de distribuição aérea. É, agora bugou aqui, porque a página do Scorm, deixa eu escolher uma aqui que não tá bugada. Então, se a gente voltar aqui, ó, volta para a página inicial aqui do lado do T2K. Que é aqui que vocês vão conseguir, ó, acessar o livro, né? Carregar, voltando aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se tá tudo ok. Ah, tá. Então, deixa eu ver se você pediu uma específica aí. Ah, você falou os livros em si, né? Então, você entendeu? Ó, quando você vem aqui, eu fiz desse primeiro método, né? Agora colocando ela em lista, né? Aí, conteúdo do curso. Que aí vai ter menos elementos gráficos, né? Então, ele vai carregar, né, o HTML, né? Todo
o front-end aqui mais rápido. Ó, você clicar aqui, ó, clicou, aí do mesmo jeito, viu? Que apareceu igual o outro aqui, né? Aí aparece. Ó, até vamos pegar aqui o conteúdo de fundamentos de eletricidade aqui, né? Aqui vai carregar o quê? A apostila. É, se não me falha a memória, são duas apostilas que tem. É, esse conteúdo aqui eu vou dar uma fechada nele. Ó, aí tem. Aqui é o SCORM. Ele está carregando o SCORM, tá vendo? Ó, eu cliquei aqui, ele abriu outra aba e esse é o SCORM. Se eu selecionar, ó, vocês conseguem enxergar melhor aí no vídeo. Ele vai ficar ruim porque ele está com a fonte amarelo, né? Esse amarelo aí no fundo branco, né? Ele fica bem apagado, fica realmente fica confuso. Ele está carregando aqui o conteúdo de eletricidade, né? E eu estou carregando de propósito porque tem a ver com a outra dúvida aí do Fanuel. É, na verdade, não é nenhuma dúvida. É porque eu detectei aqui que no SCORM aqui, né, no decorrer do conteúdo, você não tem o valor do Rho, né, a resistividade do material. Então, supõe-se que você vai fazer uma pesquisa, né? Às vezes, ou o exercício ele deixa explícito, né, no corpo lá do texto o rol, né, do alumínio, o rol do cobre, ou então você faz uma pesquisa. O problema é que tem alguns resultados aí que não condiz com o rol do cobre, por isso que os cálculos deu uma discrepância muito alta aí. Então, aqui, ó, tá o conteúdo de eletricidade, né? Agora, se você quiser acessar, esse aqui é o conteúdo, é o SCORM, que eu falei, né? Tem os desafios um, 2, 3. Deixa eu só dar uma olhada em qual o desafio que eu vou tirar a dúvida aqui. Vou abrir a página aqui. Isso. Achei a página aqui. Eu vou aproveitar, já vou deixar minimizado aqui, que aí a gente compartilha aqui a tela, tá bom? É o desafio 5. Ó, tem desafio um, 2, 3. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só um minutinho, pessoal. Tem o SCORM, né? Aí quando vocês vão mais baixo, aqui é porque eu coloquei o navegador menor para eu conseguir ver do outro lado da tela aqui, eu poder localizar de forma rápida aqui os desafios para vocês. Olha, apostila, fundamentos de rede. Ó, aqui já começou as apostilas. Aqui finalizou os SCORMs, né? As opções e o menu de SCORM. E aqui já começa das apostilas, ó. 4, 5, 6. Nós estamos procurando a 2. E é PDF, viu? Ó, presta atenção nesse nominho amarelo aqui, ó. Ok. Você tem o livro um, ó, o C2, né? Volume um e volume 2. Existem dois volumes. E realmente, eu me lembro quando eu ministrava aula no presencial, eram dois livros mesmos que compunham. Então, esse SCORM aqui, se é o desafio 5, então deve ser um outro SCORM relacionado, às vezes até o livro 2, né, o volume 2. Então, deixa eu voltar aqui em cima. C2, SCORM, fundamento de eletricidade.
Ok, deixa eu ver se existe outro SCORM desse. 7, 8, 9, 10. É, não tem, esse é o único. É estranho. É, isso aí. Então você entendeu, Carlos, né? O, Você entra aqui, né, na sua página aí, né? Vai mostrar aí seu nome. Você entra no seu curso, né, com a qualificação profissional. Daí já vai estar nativamente, já vai estar nessa opção aqui, ó. E já na segundo quadrado aqui, ó, você já consegue acessar o conteúdo do curso, que aí vão ter os SCORMs, que é esse exemplo aqui, e vão ter os livros de todas as UCs aí desse curso aí do T2K. Deixa eu só ver quantos cursos que são, ou quantas UCs, são 10 ao total aqui. Isso. E aqui, ó, aí você entra ó, nessa setinha aqui, viu, Carlos? Entrou nessa setinha, aí tem entre score, e se aqui embaixo aparece PDF, ele é o livro em si, né? É o que você está procurando. Aí a outra opção é você mudar aqui para visualização de lista. Aí do mesmo jeito, ó, o mesmo nome aqui, conteúdo do curso, você clica na setinha e aí o secundário vai aparecer desse jeito aqui, do mesmo jeito que aparece nos dois, né? Aí é a mesma história, ó, você presta atenção aqui, aqui é o score, conteúdo em forma de desafios, né? Você tem que passar um a um, né? Você tem que ler, né, no seu livro de estudos aí, fazer a leitura, resolver cada um exercício aí, cada um ele tem um objetivo, né? Beleza, então estamos entendidos, Carlos. Agora vamos aí para a questão aí do Fanuel. O Fanuel enviou as tarefas, só que eu detectei aqui, eu fiz algumas pesquisas aqui e encontrei dois tipos de resistividade. Aí provavelmente foi por isso que os resultados dele não saiu em conformidade. E aí, até esse vídeo aqui eu vou pedir para colocar ele para servir de base aí para outros alunos que tiverem essa mesma dúvida aí. Então vamos lá. Eu já deixei aqui o SCORM aqui de propósito aqui já pronto. Beleza. Aqui só tem um livro, né? Nesse primeiro momento a gente não vai precisar do livro, não. Então vamos aonde? Em situação depois primeiros passos, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Primeiros passos, conteúdo. O ruim é que você tem que ficar navegando aqui nessa seta. E aqui em lista você vê tudo na mesma página. Então quando você vê em situações de aprendizagem aqui, ó, do 2, aí aparece o menu, que é das atividades, né? Aqui é onde você vai enviar a atividade para o professor. E tem esse aqui que são as folhas, né? As folhas de resposta que você vai criar aqui a tarefa aqui, ó. Por exemplo, você tem, ó, etapa um, né? SAP 3, descritivo da 3, 4 e 5. Eu vou baixar ele aqui para vocês verem. Ou quando você clica aqui no nome, se você clicar aqui, ó, ele aparece na tela em si, ó, o desafio aqui, né? Propriamente dito aqui, ó, carregado no navegador aqui, ó. Aí o 5 é esse daqui, ó. Então, esse 5 você tem que copiar e colar na folha de resposta. Você voltar aqui, ó. Vamos baixar a folha de resposta para vocês verem aqui.
Para ver se está carregado aqui, eu vou tirar o que eu respondi aqui. Deixa eu só baixar ela aqui, que aí eu baixo, deixo ela do lado direito e o descritivo eu já deixo no próprio navegador. Pode ser? Vamos lá. Ó, SAP 1, etapa 4. SAP 1, etapa 5. Se eu clico nela aqui, clique aqui para iniciar, tá vendo? Ó, que aparece o. Aí aqui apareceu no meu computador aqui, né? Aí foi lá para a pasta download. Ó o nome aqui que apareceu, ó, esse 8711, né? Underline 0 aqui. Se eu abrir ele aqui, beleza, vou deixar ele preparado aqui, porque esse exercício, pessoal, é uma questão de visualização. Vou parar de compartilhar esse navegador aqui, eu vou pôr a atividade em si, né? Onde vocês vão responder aí na folha. Deixa eu só parar de compartilhar e agora compartilhar a folha propriamente dita. Ah, é a 877. Beleza. Eu vou dar uma estendida nela aqui para ficar ok aqui na página. Então, pessoal, né, lá do descritivo, né, essa atividade, né, ela fala que o avô aí do eletricista lá, né, adquiriu 10 novas lâmpadas, né, mistas, todas têm a mesma potência, então você já tem um dado aí, potência, né? E a DDP de 220 volts. Ó, e foi orientado pelo eletricista anterior, né? Lembra lá a escalada, né? Atividade 1, atividade 2, né? Desafio 1, desculpa, né? Desafio 2, 3, 4. Então, ó, o eletricista anterior, pediu para você verificar se o contator disponível, né, com a capacidade de chaveamento, ou seja, né, de abertura ou de fechamento aí, ó, de 20 amperes, né, essa é a capacidade de corrente. Pode ser utilizado para acionamento da iluminação com lâmpadas mistas. Ok. Então, olha, para responder a ele, né, você vai ter que analisar o circuito. Então, você faz um esboço e desenha o circuito, que aí você vai começar o quê? Vai começar a visualizar a solução. Se você tentar, né, jogar fórmulas ao acaso aí, você vai começar ficar num ciclo vicioso aí, e daí você perde a paciência, né? Você não sabe que fórmula que você vai usar, né? Então, olha, ó, para responder, ele terá que analisar o circuito, não considerando a resistência dos condutores. Informe os valores, né, conforme solicitado. Então, a primeira questão. Então, esse desafio, esses 5 aí, composto de 3 perguntas aí, né? Qual o valor da corrente, né, da lâmpada mista de, de 250? Então, ela é individual, né? Só uma lâmpada que ele está perguntando, né? Aí depois ele vai pedir os das 10, né? Que lembra que eram 10 em paralelo. Até no outro desafio elas tinham outro valor, acho que era 246, se eu não me engano, de potência. E aí, para esse caso aqui, a potência é diferente, tá ok? Então, ó, primeiro ele pede a corrente individual, depois ele pede a corrente das 10, né? Que são 10. Ó, em seguida, responda e justifique, né? O contator disponível, ou seja, esse com capacidade de 20 amperes, ele vai conseguir fazer o chaveamento, né? Você vai conseguir ligar essas lâmpadas e elas vão continuar ligadas, ou a capacidade de corrente vai exceder e a proteção vai atuar, né? Entende?
com capacidade de chaveamento de 20, pode ser utilizado para o acionamento dessa iluminação com as 10 lâmpadas, né? E ele fala lâmpada mista aqui, mas são as 10 de 250, tá ok? Então, beleza, vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer, né, para resolver o primeiro? Deixa eu pegar aqui a caneta. Você tem que visualizar o circuito. Faz um desenhozinho aí, ó, um germinal aí, ó. Você pega, ó, pegar o vermelho, né, que ele dá uma destacada melhor. Então, ó, você visualiza, ó, qual o valor? Valor individual, da corrente individual. Depois é para as 10, né? Igual o que mostra lá no desafio. Então, isso aqui, a simbologia, lembra lá de simbologia, ó, para uma fonte de tensão, né? A tomada lá, 220 volts. Vou até aproveitar esse 220 que está aqui, ó. E a lâmpada, às vezes o pessoal põe uma resistência, às vezes ele põe o desenhozinho da lâmpada, dependendo aí da bibliografia, né? E ele quer saber o quê? A corrente que flui nessa I1, que ele chamou de I1, né? Essa corrente que flui. Então, que dados você tem? Todo exercício de física, não importa se você está fazendo um curso profissionalizante, ou um curso de física, ou um curso de engenharia, ou um curso de eletrotécnica, não importa. Você tem que pegar os dados que você tem e a partir do que você tem, você vai pensar, né, qual que é a formulação dentro da teoria que eu vou poder utilizar para solucionar esse exercício, né? Então, aqui, ó, potência. Então, nós temos aqui a potência de 250 watts. Nós temos a DDP, ó, de 220 volts. Falta o quê? A corrente. Então, já que falta a corrente, né? Nós temos a opção, né? Quando a gente fala de circuitos de tensão e corrente alternada, ainda existe a questão do fator de potência. Mas para esses cálculos aqui, não vamos utilizar o fator de potência aqui. Então, vocês lembram lá da lei das potências elétricas? A potência, a unidade medida é o watt, é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Tensão, unidade medida é o volt, e a corrente, unidade medida é o amperes. Ah, beleza, professor. Aí eu quero e ele chamou essa corrente de I1, né? Então é só você isolar o quê? Isolar o I, né? Beleza, professor. Então, ó, o que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, essa corrente, essa I1 vai ser igual ao quê, ó? A potência dividido, a potência da lâmpada, né? Dividido pela tensão da mesma. Então, como o circuito e é bom você lembrar que todas as cargas no sistema elétrico de potência, elas são acopladas aqui, ó. Desse lado você tem, aqui é a fonte de tensão, vou até mudar de cor aqui. Aqui é a fonte de tensão, ou seja, a geradora de energia que vem lá da geração, depois passa pela transmissão, depois vai para a distribuição, aí do secundário, do primário para o secundário transformador, ela converte em 220 volts, dependendo da concessionária, e daí ela vai para as, né, para as casas, né, as unidades consumidoras, né, que as concessionárias costumam chamar, né, as UCs, ou para, né, para a parte comercial, né, as lojas, ou para industrial aí. Então, você tem que ter isso em mente. Então, você vai pegar o quê? 250, que é a potência dessa lâmpada aqui, ó, 250 dividido por 220. Eu vi que muitos aí estão com muita dúvida. Isso aqui parece ser bobo, né? Ainda mais na hora que a gente está resolvendo aqui assim, né? Mas quando você não tem um auxílio assim perto, né? Aí fica mais difícil. Deixa eu só fazer o cálculo aí. Tá, 250 dividido.
220. Olha, deu 1,36 amperes. Ou, desculpa, deu uma dízima periódica, não. Deu 1,136. Ah, não, a dízima periódica ela dá no 36 aqui. Então vocês podem colocar duas casas decimais. Alguns que enviaram o exercício aí, né, eu considerei, né, que alguns não aproximaram, truncaram simplesmente. Se você fizer a regra da aproximação, fica 1,14 amperes. Mas beleza, de boa. Aí você coloca, ó, corrente e um, né, que é a corrente de uma lâmpada individual. Tá certo? E assim, e essa dica aqui, eu não estou só falando, né, pro aluno que teve essa dúvida, mas para todos, né? Tem aluno que coloca aqui simplesmente, vou chutar um valor, né? 1, sei lá, 18 amperes. Você não pode esquecer depois esse desenvolvimento. Porque aqui, ó, 1,18, ó, tá próximo de 1,13, né? Ou se nós fizermos a regra da aproximação, né, 1,14 amperes. Só que você só colocou o valor aqui. Se você pôs o valor e acertou, né, o professor vai considerar. Porém, se você colocar o desenvolvimento, você vai demonstrar como, né, como que você chegou, né? Você simplesmente não brotou ali no resultado, né? Que esse é o objetivo aqui dessas atividades aqui. E eu estou fazendo ela aqui de propósito, né, para mostrar como é que é esse processo aí de resolução de problemas aí. A gente começa lá desde os de matemática, né, que você pega as variáveis que você tem, a que você não tem, você coloca interrogação e aí você trabalha dentro das teorias, né, das formulações aí que você possui. Então, você coloca esse 18 aqui, eu vou ter que cortar, né? Por quê? Porque ele não está em conformidade com o resultado. Mas, às vezes, você coloca aqui, ó, o desenvolvimento, né? Às vezes você fez a conta errada lá na calculadora e acontece isso demais aí. Mas aí eu vi, ah, não, ele errou porque a conta ficou errada. Aí eu dou o feedback falando, ó, você, né, você tirou a nota máxima aqui. Eu vi que você fez o raciocínio correto, mas, né, entre aspas, você morreu na praia na hora de colocar o resultado, você colocou um resultado errado. Mas eu vi que pelo desenvolvimento era para você ter colocado esse valor aqui, né, ou esse que é o correto aqui. Beleza? Então isso fica de dica. Vamos para o próximo aqui. A gente vai fazer todos esses para, né, para vocês internalizarem aí esse passo a passo. Qual o valor da corrente das lâmpadas? Lembra, das lâmpadas. E lá no desafio, do avô e do egresso e ao eletricista, né? São 10. Eu vou até confirmar aqui, ó. Só confirmar aqui, pessoal, só para não. Eu vou abrir aqui o descritivo. Descritivo SAP1, etapa 3, 4 e 5. Só confirmando aqui, ó. Até tem um desenho anterior aqui, ó, isso, ó, 10 lâmpadas. Até no desafio 4, né? As lâmpadas em questão, que aí você considera não só a resistência das cargas, né, das potências e das lâmpadas, mas você considera a do cabeamento, né? E foi até nesse do cabeamento que eu olhei na internet e tinha dois valores, né? Eu olhei no livro didático, que é o valor correto, achei estranho, né? O valor da resistência ser tão alta. A resistência de um cabeamento, o ideal é ela ser próxima de zero. O condutor ideal, vamos dizer, né? O Deus dos condutores, ele tem resistência elétrica igual a 0 ohms, ou seja, ele transporta, a corrente ela vai tender ao infinito, né? Olhando lá a formulação lá da primeira lei de Ohm, né? Condutor ideal, ó, a formulação lá da primeira é o quê? Resistência igual a tensão dividido pela corrente.
a tensão e a corrente elétrica na formulação da constante resistência elétrica, né, que ela é particular a qualquer material, né? Ou seja, o cobre tem uma resistência característica, o alumínio e por aí vai, né, ou a prata. Então, eles são diretamente proporcionais aqui, ó. Ou seja, em- quando eu aumento a tensão, né, na DDP em um cabeamento aqui, né, em dois pontos, né, aonde eu energizo e o outro ponto que vai estar ligado ao neutro, né, por isso que é uma DDP, uma diferença de potencial. Quando eu aumento a DDP, a corrente elétrica vai aumentar. Então, o ideal é que esse condutor, o condutor ideal, o perfeito, né, o super saiyajin, ele tem a resistência elétrica igual a zero. Ele tendo o valor igual a zero, se a gente mudar aqui na formulação aqui, ó, por exemplo, a DDP num padrão aí de rede de distribuição, né? Por exemplo, se for monofásico, eu posso considerar que ela é constante, apesar dela flutuar, né? Entre, né, até 240, 250, tem algumas bibliografias que falam, 250, ele fica, a alternada ficou fazendo essa flutuação e tem a tensão RMS, né, que é a quadratura da tensão. Então, você pode considerar a tensão como constante. Você mudando a formulação aqui, ó, você vai chegar à conclusão matemática aqui, ó, aí fica a resistência é igual, né, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Agora, nesse caso, como eu estou considerando o padrão, né, que é o que é ligado em paralelo aqui com a carga, eu considero, lembra lá, matemática, ó, CTE é uma constante. Então, agora, nesse caso, a resistência à corrente, quando eu tenho um fornecimento de energia aqui constante, entre aspas, né? Os dois aqui estão multiplicando. E matematicamente, isso quer dizer que a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Então, quando o condutor ideal ele tem uma resistência que tende a zero, a corrente ela vai tender ao infinito. Ou seja, esse condutor, ele realmente vai ser um condutor, ele vai transportar a corrente elétrica para a carga. O objetivo é a carga dissipar potência, não o condutor, não o barramento dissipar. Então, vocês lembrem de colocar o desenvolvimento aqui, para eu saber, né, por onde vocês caminharam, na jornada que vocês trilharam, para eu poder fazer a resolução aí, né? Olha, qual o valor das lâmpadas? Olhei aqui, né? Realmente são 10, né? Então, aí, quando você vai fazer isso, você encontra um problema. Por quê? Porque você tem uma associação, né? No caso é resistores, uma associação aí em paralelo, né? Então, a gente desenhando aqui, fazendo um esboço aqui, temos as cargas, né? As resistências. Aí nos livros de física eles põem três pontinhos aqui, ó. Até 10, né? 10 lâmpadas, né? Então, tem aquela fórmula que a gente já faz rapidão aí, né? Quando é duas resistências, eu tenho que a resistência equivalente é o produto dessas duas, né? R1 vezes R2, dividido pela soma das duas. Beleza. Aí, quando eu for fazer para 3, para 4, essa conta aqui, que já começa a ter um nível de complexidade, ela vai aumentar mais ainda. Só que as lâmpadas têm a mesma potência, a mesma tensão. Se a gente for observar aqui pela primeira lei de Ohm, elas têm as cargas, né, possuem o que? A mesma resistência elétrica. Elas são de mesmo padrão. Elas têm uma potência, elas entregam um trabalho de 250 watts e conseguem trabalhar numa DDP de 220. Então, implicitamente, eu tenho o quê? Resistências iguais. Então, esse cálculo, se eu for extrapolar aqui, ó, se o R1 é igual ao R2, aí ficaria R1, pô, se os dois são iguais, né? R vezes R, em Goiânia, geralmente dá R ao quadrado. Aí, professor, aqui também, né? Aqui na minha região também é isso. Ó, R1
mais R2, agora virou R mais R, né? Então, geralmente dá 2R. Como aqui é ao quadrado, aqui a gente faz a simplificação, né? Então vai ficar R sobre 2. E o Kiko, professor? Agora, qual que é a lição que você pode tirar disso? Se você extrapola, você pega duas resistências. É porque se eu pegasse 3, 4, aí seria, no numerador daria os produtos, ok. Agora, o problema é que daria a soma, se eu não me engano, acho que a combinação. É a soma dos produtos de cada uma, né? Se fosse 3, 4, 5 e por aí vai. Mas como elas são iguais aqui, esse número 2 ele representa N vezes, né, o número de resistência. Ah, professor, agora eu estou entendendo onde o senhor quer chegar. Então, a resistência equivalente para N resistores iguais, né, N cargas de mesma potência e acopladas à mesma tensão em paralelo, vai ser a resistência, que é aquele que a gente, inclusive, não tem, né? Mas nós temos aqui subsídios para poder descobrir qual que é essa resistência. Dividido o quê? Por 10. Ah, entendi, professor. Então, e outra coisa, né? Nós podemos utilizar a lei das potências elétricas aqui, nós podemos utilizar a primeira lei de Ohm. Nos livros lá de física, né, até no material didático de vocês, eles colocam eles até fazem uma espécie lá de círculo de magia, 1 quilo lá, colocam 1 quilo de formulação aqui, né? Mas você, a partir dessas duas aqui, você pode deduzir, né? Uma dessas aqui, ó. Por exemplo, para você pode achar a resistência usando a primeira lei de Ohm aqui, né? Por exemplo, já que você achou a corrente, né, de uma para uma lâmpada, você tendo a tensão, o que que nós temos? Nós temos a resistência. Ou eu poderia usar, né? Ou eu poderia dizer que essa R, né, o AR1, se eu for fazer a substituição aqui, é U ao quadrado sobre a potência de uma lâmpada aqui. Tem essas várias opções aqui. Então você pode colocar aqui, ó, que resistência, aproveitando aqui a formulação original aqui, ó, tensão dividido pelo I1, que você acabou de achar, né? Com esses valores aqui. Então, a tensão é de 220, que é o de fornecimento aí da rede. Mas isso aqui, cuidado, isso aqui é subsídio para nós encontrarmos o I total. Aqui a gente já conseguiu, né? Achou a resistência equivalente, que aí vai reduzir o quê? Essas 10 lâmpadas em 10 pontos aí, né? Lembra lá em projetos prediais, né? Você tem os ambientes, aí geralmente o pessoal, eles traçam uma diagonal aqui e coloca a luminária no meio do ambiente. Até o pessoal aí da construção chama de construir no osso, ou seja, o mínimo possível de luminárias aqui por ambiente. Isso eu não tô falando de, assim, isso é um critério bem simples, não estou falando eu não estou nem abordando a NBR 5410 aqui no caso. Então, o I1, né, você acabou de achar, ó, é esse, viu? Não é esse. Coloca o desenvolvimento, por gentileza. Quer ver? Eu vou colocar o número que saiu aqui, ó. 1,13. Então, vamos aproximar aqui, né? Amperes. Se a gente fizer a conta aqui na calculadora, 220 por 1,14. Aí já, é lógico, né? Já vai ter um erro associado aí.
Isso, 192,98. Ó, já ia pôr amperes aqui. Lembra, unidade de medida também, o número, né, que é o cálculo, e a unidade de medida, para eu saber, tem a ferradura aqui, então é resistência elétrica, né? Então, se a gente fosse aproximar aqui para nenhuma casa depois da vírgula, daria secão aí 193 ohms. Mas aí eu sei o porquê. Vamos supor que no gabarito estaria 193 ohms, né? Sei lá, 193,6. Mas eu vi essa formulação aqui, eu sei o caminho, a jornada que você trilhou, e aí eu vou considerar como certo, apesar de, né, ter um erro aqui, um erro estatístico, né? Porque ó, você em vez de colocar o número irracional aqui, que aqui, para esse cálculo sair correto, eu teria que transformar em uma fração mista. Aí com a fração mista eu conseguiria sair com o resultado aqui, ou um número não irracional, ou então, se ele desse irracional, ainda continuasse dando irracional, eu colocaria a fração aqui e eu estaria com o valor exato. Mas isso aqui está aceitável, né? Então a resistência deu 192,98, né? Agora, para a gente fechar, o que que a gente, qual o valor da corrente delas todas ligadas? Então, reduzir o circuito para o quê? A fonte de tensão, que é a mesma dos 220 volts, e a resistência que equivale às 10 aqui em paralelo. Ou seja, toda a carga acoplada no CEP, ela está em paralelo, por quê? Porque ela vai receber o mesmo nível de tensão. Aí cada carga tem a sua corrente elétrica particular, porque ela tem o quê? Ela tem a sua resistência particular. No caso, essas são iguais porque elas têm a mesma, o quê? O mesmo dimensionamento, a mesma potência e funciona para o mesmo DDP aqui. Então, a resistência equivalente, né? Agora nós precisamos achar o quê? A I total. Aí a I total vai ser a mesma pegada. Eu tenho a DDP, ó, 220 volts. Eu tenho o valor da resistência equivalente aqui, ó, né, que deu. Quer dizer, eu não tenho ainda, né? Eu só achei a de uma resistência aqui, né? Então, vai ser 192,98 ohms dividido por 10, né? Agora eu, agora eu vou ter, né? Eu achei que eu já tinha calculado aqui. Então, ó, 192,98 dividido por 10. Eu poderia fazer rápido aqui, né? E aí eu desloco uma vírgula aqui, porque é a mesma coisa que 10, 1 vezes 10 elevado a 1, né? Quando vai aqui para cima, fica menos 1. E aí eu movo a vírgula aqui, né? Então, a resistência a que equivale às 10 lâmpadas agora, tá vendo que a individual é 192. É da ordem de 192. Agora deu o quê? 19,298. Então, se a gente for arredondar aqui, tá vendo? Ó, cada arredondamento que eu faço, ou esse erro, ele vai aumentando, mas eu mostrei a jornada, né, que eu tracei para chegar ao resultado da resistência equivalente aqui. Então, com certeza o professor vai considerar. Então, ó, aqui é 9, então vai dar 19,3. O quê? Ohms. Então, uma resistência, se eu for ligar uma lâmpada, 192. Agora, se eu for fazer o cálculo do circuito e fazer um circuito enxuto, onde eu tenho a fonte de tensão e uma malha, isso acontece nos cálculos aí de malhas de rede, né? O pessoal usa, né, os teoremas de Thevenin, teorema de Norton, para ver para conseguir dimensionar a máxima transferência de potência aí nos sistemas. Então, a resistência equivalente de 19,3 ohms, né?
Então, agora nós temos subsídio para o quê? Para encontrar o valor, né, total da corrente. Então, agora essa corrente aqui vai ser chamada IT. É a mesma coisa, aqui estaria I1, aí depois I2 e assim por diante, I3 e 4. Então, a corrente que for gerada por esse cálculo aqui vai ser o somatório delas, vai dar o somatório dessas correntes aí, né? Então, beleza. Nós temos o quê? Tensão, 220 volts. Nós temos resistência equivalente, 19,3. Nós queremos o que? Corrente. Que fórmula nós podemos usar aqui, ó? Tá até aqui na folha aqui, ó. Para achar a corrente, ó. Pode usar aqui a primeira lei de Ohm. Já que a resistência total, né, equivalente total, então a gente pode usar a primeira lei de Ohm, que é a tensão igual a resistência equivalente. Agora a corrente é o IT, né, corrente total. Se a gente isolar aqui, ó, vai ficar IT é igual, ó, aqui está multiplicando, passa dividindo, ó, tensão dividido resistência equivalente. Então a tensão é a mesma, por isso que elas estão ligadas em paralelo, né? É o circuito, o nome, né, um outro nome para uma associação em paralelo de qualquer elemento, seja resistor, capacitor, indutor, é um circuito divisor de corrente, onde as tensões vão ser iguais nesses dispositivos e a corrente vão ser diferentes, né? Vai ser relacionado, vai ser proporcional a cada resistência, ou a cada capacitância, ou a cada indutância, e por aí vai. Então, 220 volts, divide quanto que deu equivalente? 19,3 ohms. Então, vai dar uma corrente total aqui, né? Deixa eu pegar minha calculadora aqui de tira-colo. 220 volts dividido 19,3. Olha, ó, corrente total 11,39, aí tem 8, 9,6. Se eu for fazer a aproximação para duas casas decimais aqui, ó, então vai dar 11,4. Lembrando que se eu fosse usar a fração imprópria, né? Eu coloco a fração parcial, eu conseguiria chegar no valor exato aqui. Ele não, o exato, ele não é 11,40 amperes, é o valor com erro aqui. Mas esse aqui é aceitável, porque eu vi aqui a jornada. Então, o I total, ó, aí imagina se você coloca, né, já que é 10 vezes, né, se você for usar a cabeça, você pensa, ah, não, então é 10 vezes, então vai dar 11,8. Eu poderia até considerar, mas eu não vi a sua jornada. A única coisa que eu vi foi você fazer essa associação. Eu poderia considerar alguma coisa, mas eu preciso ver esse desenvolvimento para ver porque esse desenvolvimento mostra o quê? Os processos que estão no seu cérebro aí, né? O raciocínio. Então, o I total, ó, deu 11,4 amperes ou 11,40. Agora a pergunta que não quer calar, o contator disponível, que é o de 20, com capacidade de chaveamento de 20, né, ó, pode ser utilizado para acionamento dessa iluminação aqui. Geralmente, eu já vi algumas empresas aí, né, o pessoal utiliza um contator, né, para fazer aí a automatização. Aquela chave é tipo tic-tac, né, para usar como interruptor e tal. Então, ó, ela tem a capacidade de 20. Você tem que fazer a mesma analogia que lá no disjuntor. E a corrente máxima que vai fluir no circuito é 11, né? O contator, ele vai estar nesse elemento aqui, né? Então, entre aspas aqui, né? Ser o interruptor aí, né? Vai funcionar como interruptor. É lógico que através, né, de outros dispositivos, mas para simplificar aqui o raciocínio, né, ele fala só do contator aqui. Que aí é lógico, né? Você vai utilizar o que? Botoeiras, você vai fazer um selo
por exemplo, né, para você fazer a automatização completa aí. Mas ele só falou do contator aqui. Então, na verdade, você está dimensionando o contator. Então, se ele suporta 20 e se o total é 11, é lógico que ele pode ser utilizado, né? Então, ele vai economizar, inclusive, né? Não vai precisar comprar um contator, um novo, né, para poder utilizar nessa instalação do avô dele. Ele vai o quê? Ele pode suportar isso daqui. Ah, professor, mas então ele nunca vai proteger. Ó, o objetivo de uma proteção, no final das contas, ela é nunca atuar. Um projeto redondo, né, bem feito aí, as suas proteções, elas nunca vão ser acionadas. Por quê? Porque, como ele foi bem projetado, as correntes, né, totais aí do circuito, elas vão ser abaixo da capacidade corrente do cabeamento e, consequentemente, abaixo da capacidade corrente do dispositivo de proteção, né? Então, se ela suporta 20 e passa 11, é lógico que ela vai suportar os 11, né? Ela vai suportar até o 20. Então, é isso. É esse o raciocínio que vocês vão ter que fazer, não só nessa atividade, né, como nas outras. Eu peguei essa aqui como exemplo para vocês, né, internalizar esse método. Sempre faça um desenho que aí você está visualizando. Na hora que você está desenhando, você está pensando lá nos pontos de força, né? As tomadas, o TUG, né? Tomada de uso geral, aí se fosse uma carga específica, aí tomada de uso específico e por aí vai. Você começa o quê? A pensar, né? Como um eletricista, né? Você começa a fazer meio que, quando você tem muita experiência, começa a fazer o projeto meio que de cabeça, né? Você e é por isso que chama projeto, né? Uma projeção. É no campo dos cálculos, né? Você utiliza cálculos, você utiliza desenhos, aí esses desenhos, né, são projeções, são virtuais, ou seja, não é a instalação em si, né? Você está projetando para economizar. O objetivo de um projeto é fazer a economia de uma instalação. Você projeta ele fazendo desenhos, fazendo cálculos, para depois você ver se aquilo que você tem é viável ou não. Se não é viável, vamos supor que esse contador aqui, a capacidade dele fosse, sei lá, 10. Então ele já está o quê? Já está abaixo da corrente, né, máxima aqui da corrente total. Então eu teria que comprar, já utilizar esse que eu tenho, né, comigo ou na obra, né, já não daria, beleza? Então vou deixar renderizando aqui e depois vai ficar disponível para vocês, tá ok? Pronto, parei de compartilhar. Então, né, na próxima semana, né, vai voltar o horário normal, vai ser na segunda-feira, das 4 às 5 horas, tá ok? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham bons estudos.